todos, este é o canal Revelar e no vídeo de hoje nós falaremos a respeito de 9 temas diferentes. O último, um tema especial, que até deveria estar lá no canal Revelar, mas como eu acabei esquecendo de levar para lá e não posso deixar de falar do tema, acabei trazendo para cá. Mas ele se encaixa aqui também só para vocês entenderem como anda o mundo em que nós estamos vivendo. Vamos começar por essa matéria aqui, comentando ela rapidamente. Chile rejeitou pela segunda vez uma nova constituição esquerdista e o presidente fica arrasado dizendo, não vou tentar de novo. Então isso mostra que o povo chileno é apenas meio leso. Meio leso porque colocou no poder um presidente esquerdista, sendo que eles não querem ser de esquerda. E agora, eles não são tão lesos porque não querem uma constituição de esquerda. Então não se sabe bem o que eles estão querendo lá. São meio lesos, né? Eles acabam que nos últimos anos, né, desde que eles têm tido lá um governo mais austero, mais comedido nos gastos, né, e nos tributos, etc., eles têm vivido um crescimento econômico razoavelmente estável. Só que o Chile é uma linguiça, né? Ele praticamente não tem terras aproveitáveis no norte e no sul. A maior riqueza deles está concentrada na parte mais central do país. Mas mesmo sendo um país que é uma linguiça, localizada na beira de uma montanha, no fim do mundo, ainda assim eles vinham vivendo uma vida razoavelmente rica. Mas, assim como Adão e Eva, eles experimentaram dar uma mordidinha na maçã. Vamos ver se isso aí vai acabar podendo ser revertido, se eles realmente são apenas meio lesos ou se serão inteiramente lesos. Vamos ver o que vem ainda pela frente. Pelo menos, a carta magna deles, eles não querem que acabe com essa riqueza e prosperidade que eles vêm desenvolvendo. Mas eles estão flertando com o perigo. E a Argentina. A Argentina, vocês sabem que teve uma virada, né? Supostamente à direita. Eu tenho enxergado o Javier Milei mais como um garotinho de recados do globalismo, do Fórum Econômico. É muito mais do que um verdadeiro libertário. Ele está subordinado a interesses internacionais, segundo a minha visão. Posso estar enganado, mas por enquanto é a opinião que eu tenho. E aí eles têm aí uma série de benefícios sociais que eles implantaram no primeiro ato público do presidente, né? Porque ele vai literalmente passar a motosserra em várias situações aí que beneficiavam muita gente. E como isso vai ter reflexos muito duros na sociedade, eles já criaram uma espécie de renda básica universal por lá, que são esses tais benefícios sociais, para evitar que a sociedade venha colapsar e se volte contra eles. Então eles vão tratorar, passar a serra em tudo, mas quem realmente vai sair prejudicado é a classe mais rica do país, né, que se beneficiava do sistema que levava a Argentina à falência. E aí eles colocaram o seguinte, olha, vocês vão ter benefícios sociais, mas aqueles que comparecerem ao protesto de quarta-feira, dia 20, agora no caso, né, nessa quarta, contra o plano Motosserra, serão retirados dos programas. Isso é algo totalmente arbitrário, injusto e antidemocrático, mas quem é que respeita a democracia hoje em dia? Os que menos respeitam as democracias são justamente aqueles que dizem defendê-las. Isso de esquerda, direita, de lado a lado. Ninguém mais respeita coisa nenhuma, a democracia virou uma ficção. Talvez sempre tenha sido, né? Então a ministra do Capital Humano da Argentina, Sandra Petovelo, disse que beneficiários de programas sociais que participarem das manifestações contra as medidas econômicas do governo marcadas para essa quarta terão seus cadastros anulados. Então é assim, né? A direita entra para tirar os benefícios, depois a esquerda volta para escorchar ainda mais aqueles que restaram de pé. Então é como se a população estivesse no centro de um ringue e levando soco dos dois lados, né? Sempre tomando a pior. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui o desastre está grande, nós já vamos falar sobre isso. Terrivelmente caro. A governadora do Banco Central da Turquia vai morar com os pais após alta da inflação. A desvalorização da lira turca é uma das responsáveis pelo aumento estratosférico nos preços do país do Oriente Médio. Nós já viemos acompanhando há muito tempo a situação econômica da Turquia, nós falávamos a respeito de como a China que estava bancando a sustentação econômica da Turquia, mas a situação chegou a um ponto em que a China própria está com seus próprios problemas, né? Então acaba que os países que dependiam dela estão agora à deriva. E a Turquia deixou a inflação escalonar. Algo com o qual o Brasil também está flertando. Essa história de baixar os juros nesse momento, que o Banco Central está planejando baixar, na minha opinião, eu não sou entendido de economia, eu dou apenas meus pitacos, né? Mas não seria momento. Eu acho que o mundo está flertando mais uma vez com a inflação, ou uma grande recessão está por vir aí, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Mas acho que não. Primeiro volta um pouquinho de inflação e depois a recessão vem e decepa os preços. O reflexo do aumento da inflação na Turquia deixou de atingir apenas os mais pobres e passou a afetar as classes mais ricas. Exemplo disso é a governadora do Banco Central turco, que em entrevista afirmou que voltou a morar na casa dos pais por conta dos altos preços imobiliários. Acredite quem quiser, mas ela está dizendo que ela está cortando da própria carne. Aqui no Brasil não é diferente. Principalmente, eu sempre cito o caso aqui do sul, das regiões de Balneário, Itapema, os preços absurdos, né, que são as casas, na verdade, no Brasil inteiro. Casas e apartamentos estão em valores inalcançáveis, principalmente para a geração chamada millennial, né, que está chegando agora na fase e na idade de começar a querer adquirir seu imóvel, e está praticamente impossível, considerando que depois dos lockdowns a capacidade de compra das pessoas foi reduzida gravemente, né? Porque houve uma hiperinflação por causa dos gênios, né, que mandaram fechar tudo, e aí o poder de compra de todos foi destruído, agora estão todos numa M desgraçada e todo mundo quietinho, né? Porque aqueles que promoveram isso jamais vão querer admitir que são os causadores dessa grande M mundial que nós estamos vivendo. E eu falava, avisava na época, só que, né, quase me dei mal por avisar que esses lockdowns seriam terríveis para a economia. E foram, né? Foram mais um acertinho aí, infelizmente, na minha agenda. E a coisa está tão boa que a General Motors criou um sistema de demissão voluntária onde ela dava um carro 0 km. Quer dizer, já que as vendas no mundo inteiro, na verdade, não estão boas, né? E tal, né, já que nós temos esses carros aqui, por que nós não damos um deles aí para os funcionários e pedirem demissão voluntária e mais algum dinheiro? Então parece que foi isso que eles fizeram. O programa de demissão voluntária da GM tem adesão de 1.100 funcionários em 3 fábricas de São Paulo, diz o sindicato.
A empresa ofereceu carros 0 km e salários extras para demitir funcionários. A medida foi anunciada após cancelamento de corte em massa por ordem da Justiça do Trabalho. Por que estão cortando? Porque não estão vendendo. Carro popular não existe mais no Brasil, isso é uma ficção, né? A galerinha verdolenga, né, a turminha do SG e do politicamente correto, encheu de apetrechos nos motores para evitar que o mundo colapsasse, etc, etc. Encheu com tanta coisa, tanta exigência dentro dos carros que se tornou eles caríssimos, né? Hoje um carro popular, você anda dentro de uma charanga velha cheia de apetrechos e paga uma verdadeira fortuna. E aí não vende mais, né? Porque o dinheiro, né, das pessoas não alcança mais. A inflação acabou com o poder de compra das pessoas. Além, né, da galerinha verdolenga, que também causou isso aqui, ó. Geladeiras podem passar a custar mais de R$5 mil com novas regras. A Associação de Fabricantes de Produtos Eletrônicos prevê que geladeiras passem a custar de 4 a 6 vezes o salário mínimo nacional. Por quê? Por conta dessa questão do Greenman, né, do verdolengo também. Eu até vou apelidar o pessoal aí que é adepto, né, os tolos aí que estão destruindo a sua própria capacidade de adquirir produtos e ter um bem-estar. Vou chamar eles de verdolengos desse vídeo em diante. Então os verdolengos vão pagar o preço e nós também, né? Mas nós por causa deles. Em face das novas regras de eficiência energética para geladeiras instituídas pelo Ministério de Minas e Energia, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos prevê um aumento abrupto nos preços, especialmente para a população de renda mais baixa. Então o pessoal aí que votou nesse projeto aí que vai abraçar as árvores, né? Vai pagar mais caro. Será que vai conseguir comprar uma geladeira? Como é que uma pessoa cuja renda familiar é de 2 a 3 salários mínimos vai comprar uma geladeira que custa 6 salários mínimos? Né? Vamos parcelar aí, daqui a pouco tem consórcio da geladeira de novo, como tinha lá nos anos 80. Nos anos 80 se fazia consórcio de geladeira, de televisão, mas por quê? Porque na época não tinha oferta que chega, então os produtos eram caros porque as fábricas não fabricavam em número suficiente. Hoje as fábricas fabricam em número suficiente, mas os verdolengos colocaram lá um monte de apetrechos para supostamente gastar menos energia. Isso supostamente traria um grande benefício para o mundo, e aí a turminha aí que acreditou, né, que ia ter picanha gratuita vai ficar impossibilitada de comprar uma geladeira, se isso aí for adiante. E provavelmente vai, né? Os verdolengos estão mandando no mundo. E de onde vem isso? Lá de cima, lá do topo. Quem ganha bilhões, não se importa se a geladeira vai custar a mais básica, né? Nós estamos falando da mais básica, que gastar 5, 6 mil reais para comprar uma geladeira porcaria. Se você começa a ter uma geladeira um pouquinho melhor, 2 portas, um pouco maior, é 15 mil para cima. E aí, nem financiamento às vezes não vai resolver para muita gente. Então, esse é o preço da ignorância, né? O Brasil indo pro buraco. Porque o Brasil, né, ele abraça tudo. Tudo que vem de fora, o chicote estala e o brasileiro pula. É um povo mesmo ignorante. Falar bem a verdade é isso. Desculpa, mas essa é a verdade. Não todos, né? Mas todo mundo paga por aquela grande massa. Né? E vamos mudar um pouco de assunto. A guerra de Gaza convenceu a Rússia de que ela estava certa o tempo todo, diz essa matéria aqui de Moscow Times, né, que é do Moscow Times. O que eles dizem exatamente aqui? Eles estão dizendo que o conflito no Oriente Médio é a crise perfeita para a Rússia, que está acolhendo uma série de benefícios políticos. O confronto entre Israel e Hamas não só aumentou as esperanças do Kremlin de mudar o clima em torno da guerra na Ucrânia, mas também reforçou a sua crença de que o sistema de relações internacionais centrado no Ocidente está ruindo. Por quê? Porque a invasão da Ucrânia pôs fim à maioria das divergências internas no Ocidente, ou seja, aquilo que tinha lá de picuinhas entre os países europeus, América, etc., acabou acabando. Eles se uniram todos em torno de confrontar a Rússia. Mas as coisas não saíram bem como eles imaginavam, a Rússia está lá ainda pau a pau, como se diz, né? Disputando centímetro a centímetro com eles, até porque eles não se colocaram lá diretamente, foi algo que indiretamente mandaram equipamentos, mandaram dinheiro, mas homens em si não foram para lá, né? Porque se tivessem ido, a Rússia talvez já teria caído ou apertado o botão vermelho. Então, na verdade, para evitar que ela apertasse o botão vermelho, eles não foram lá diretamente. Só que essa união, né, que ocorreu por conta da Rússia, segundo essa matéria agora, estaria começando a se desfazer, porque a guerra entre Israel e Hamas viu, segundo essa matéria, ressurgirem divisões a nível estatal. Embora os Estados Unidos insistam que Israel tem direito à autodefesa, tem havido desentendimentos amargos entre os países europeus sobre a posição que a União Europeia deveria tomar. E isso me faz lembrar aquela matéria que eu já citei para vocês, de que, para Netanyahu, isso talvez até seja positivo. Por quê? Porque o líder desse mundo ocidental e globalista é Biden, que não dá aquele apoio todo para Israel, não, como as pessoas pensam. Ele tem, ao mesmo tempo, reforçado o Irã. Então, se esse ocidente liberal acaba perdendo poder, quem é que acaba ganhando? Trump, que é um aliado de primeira linha de Netanyahu, de Israel. Então, para eles, não é tão ruim que a Rússia tenha um ganho temporário, desde que o ganho a longo prazo, né, seja maior, no sentido de que eles retomem o poder nos Estados Unidos com Donald Trump. Então, me parece que a jogada, além de tentar eliminar o Hamas, é causar uma série de reações em cadeia, né, que possam acabar levando Donald Trump e outros aliados-chave ao poder novamente. E aqui eles falam de um Natal miserável para Zelensky, essa matéria do The Newsweek. Enquanto Kiev encara um novo ano oferecendo poucas possibilidades de um fim à guerra com a Rússia, o líder ucraniano tem motivos para sentir-se menos festivo enquanto o mundo se prepara para celebrar o Natal. Por quê? Porque o Ocidente já está dizendo para ele, na minha opinião, o seguinte: olha, ceda o que você já perdeu, faça um acordo, reduza aí o tamanho da Ucrânia, porque de qualquer maneira, se Trump ganhar, na minha opinião, eu já disse isso para vocês, é o que ele vai fazer, ele acaba com essa guerra em um dia. Ele vai dizer, olha, o que vocês já pegaram de terra, fiquem para vocês, e daqui para cá vocês não entram, nós não vamos levar a OTAN aí às portas da Rússia, e fica como era anteriormente, só que com a Ucrânia agora perdendo essas terras. Putin vai aceitar o acordo, porque ele vai dizer internamente que eles ganharam, né, e trouxeram de volta aquelas províncias que oficialmente eles diziam que tinham entrado na Ucrânia para retomar porque eram de etnias russas. Então acaba que vai, na minha opinião, acabar assim de qualquer maneira, com Trump voltando ao poder ou não, até porque tem eleições ano que vem e nada vai se resolver até lá. E o Biden, né, tendo isso aí em aberto durante as eleições, vai sair perdendo, porque Trump vai colocar o dedo na ferida. E aí, tendo duas situações em aberto, essa e uma outra questão no Oriente Médio, é pior para o Biden. E uma outra situação, que eu já citei para vocês, uma matéria que veio e disse algo bem semelhante, né, sobre as implicações globais dos ataques a navios no Mar Vermelho. Eu falava para vocês naquele vídeo que o preço das coisas iria aumentar, porque o tráfego de navios, né, com mercadorias, iria ser dificultado por conta dos Houthis estarem atacando ali no Mar Vermelho.
Então, com o aumento do ritmo dos ataques Houthis através de drones no ataque direto, e, enfim, contra navios, né, também aumenta as possibilidades e probabilidades de alguns terem sucesso, com efeitos potencialmente devastadores. E isso levou a apelos crescentes para que se faça mais para proteger o transporte marítimo. E está agravado o dilema sobre a possibilidade de combater esses ataques com ataques diretos contra locais de lançamento e alvos em terra do Iêmen. Os Houthis, segundo se fala, né, seriam então um proxy iraniano, que por sua vez tem o apoio da China. Então, o Djibouti, né, que está ali bem na entrada desse Mar Vermelho, é um lugar onde a China tem portos. Se ela quisesse, ela teria um porto em terra para acabar com os Houthis, né, se ela tivesse interesse em que o comércio retornasse aos níveis normais. Mas aparentemente parece que ela não tem esse interesse todo. Por isso eu digo também que talvez a longo prazo o Ocidente perca com isso, mas a médio e longo prazo isso vai acabar acelerando aquele retorno das fábricas lá do Oriente aqui para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos, México, alguma coisa no Brasil. A própria Europa vai renacionalizar algumas fábricas, mas não muita coisa, né? Porque a Europa tem problema de abastecimento de energia desde que começou o conflito com a Rússia, né? Então muita fábrica alemã inclusive está indo para os Estados Unidos. E para finalizar aquela matéria especial que eu prometi para vocês, né, que deveria estar lá no Revelar, mas cabe aqui também. Lá no Revelar eu mencionava que um ídolo satânico foi posto no Capitólio do estado de Iowa, né, e por ordem judicial, já que há no estado laico, então eles também teriam direito, né, de celebrar esse deus deles, né, o deus satânico. Mas ele teria então supostamente sido decapitado, era uma estátua, né, por um veterano cristão. Então ele foi lá e simplesmente passou a espada na cabeça do boneco e botou ela no chão. Eu queria só deixar isso aqui registrado. É um veterano cristão chamado Michael Cassidy supostamente derrubou e decapitou a estátua do templo satânico no Capitólio do estado de Iowa, de acordo com relatórios divulgados hoje, incluindo os The Sentinel e o do The Post Millennial. Então isso mostra para vocês o porquê que eles têm tanto interesse em destruir os Estados Unidos e porquê que muitas vezes líderes que se dizem representantes do interesse norte-americano, na verdade parecem estar sabotando o próprio país. Talvez não pareça, talvez a coisa seja realmente o que parece. Por quê? Porque embora seja de lá que venham muitas das situações que promovem esse tipo de coisa aqui, por outro lado é lá também que está a maioria de pessoas como esse senhor Michael Cassidy, né, que tem ainda brio, e não só brio, mas os instrumentos suficientes para resistir. Então, o poder, ou melhor, as mãos que tiverem o poder definitivo sobre os Estados Unidos é que vão definir muita coisa no mundo. Isso é uma coisa bem óbvia, né? E não é por acaso que muitos aqui está o boneco, né, derrubado. Não é por acaso que há uma disputa tão grande por aquele país. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.